Bom, vamos mudar um pouquinho a toada do assunto. E a gente quer conversar sobre um assunto bastante discutido na mídia esportiva, que é a arbitragem. E para isso a gente chama o nosso comentarista específico do assunto, o Felipe Bennett, para participar dessa conversa com o Teixeira Reis. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, João. Boa tarde ao nosso convidado ilustre, os amigos da mesa. Teixeira, sabemos que na arbitragem os erros sempre existiram e sempre ocorrerão, independentemente da televisão estar nos avaliando ou não. Mas gostaria de saber, na sua opinião, qual arbitragem é a melhor? Da era anterior à televisão ou a de hoje em dia? Olha, eu acho que não há assim como fazer uma comparação, entendeu? A televisão, ela trouxe, ela desnuda tudo, não é? Porque o que os olhos humanos não veem, os olhos das lentes buscam lá pelos mais estranhos lugares do campo. E houve sempre bons árbitros, alguns corajosos, que era o que mais se exigia antigamente, porque eles atuavam praticamente sem proteção policial, etc. Houve um árbitro, Mário Viana, que ele enfrentava a torcida, Amilcar Ferreira, a ousadia do Armando Marques, não se pode esquecer também, o Arnaldo César Coelho, que chegou a apitar uma final de Copa do Mundo. São figuras que devem ser citadas. E os árbitros de hoje, eles são mais acadêmicos, eles talvez tenham mais conhecimentos do que esses que eu citei. Mas, em compensação, eles têm umas certas malandragens, não os erros. Os erros, eles existirão com televisão, sem televisão, com tudo. Mas eles têm umas certas malandragens, e essas malandragens é que a gente não aceita. Eu, por exemplo, entendo que acomodação, e você que entende de arbitragem deve saber isso, acomodação não tem nada a ver com arbitragem, é uma forma de covardia. Então, porque ele deu um pênalti semana passada, daqui a um mês ele não vai dar, porque senão aquele clube não deixa de ser escalado. E isso vai formando um caldeirão com uma mistura desagradável. O né? árbitro entra pressionado, não? Entra pressionado. Mas, por exemplo, hoje, fisicamente, eles são mais bem cuidados. Intelectualmente, são mais bem cuidados do que antigamente. E eles deveriam criar também usando um termo da moda, a blindagem contra essa pressão, não é? Para poder salvar a arbitragem com dignidade, porque o negócio, você vai para um campo de futebol com 100 mil pessoas assistindo, há uma responsabilidade coletiva de uma cidade de porte médio no Brasil, são 100 mil pessoas ali, vendo a metade a favor, a metade contra, mas isso tudo forma um vulcão dentro de um estádio daquele, até porque o espaço é pequeno. Numa cidade de 100 mil pessoas, ela está distribuída por um perímetro grande. E dentro do Maracanã, por exemplo, está ali, colado um no outro. Conclusão, o erro da arbitragem cria um aquecimento maior nesse caldeirão que eu estou falando, entendeu? Mas eu acho que esses problemas nunca serão resolvidos, porque são problemas humanos, né? O tecnicismo, ele atua nas laterais, ele não está no coração, no pensamento, no sentimento do juiz, né? Do árbitro, no caso. Fora a política que ainda envolve todo esse esquema, de escala aqui, aí não, tira pra aqui, afasta e tal, isso já atrapalha também mais cada vez mais, né? Perfeito. Esse problema de arbitragem, ele é pior ainda, porque qualquer torcedor, ele conhece também as regras. Hoje é muito comum o torcedor conhecer as regras. Só que a emoção, e é ela que dita o comportamento humano, né? A emoção, ela transita do campo para fora com rapidez, mas dentro do campo, o torcedor, ele guarda aquilo a vida inteira. Tem torcedor que se lembra do lance de um pênalti na Copa de 1954, lá não sei onde. Ele lembra o árbitro e vai atrás dele. Né? Exatamente. Quem foi esse bandido desse juiz que roubou a gente e tal, né? O árbitro é igual ao goleiro, né? Só é lembrado pelas falhas. Exatamente. Bom, Teixeira, para terminar, infelizmente o nosso programa vai se encaminhando para o final. Vamos lá, pode me cortar aí. Mas tem mais uma pergunta. Com relação ao Campeonato Carioca, antigamente ele era formado pelos 4 grandes e era complementado por times tradicionais como Bom Sucesso, Olaria, São Cristóvão, Bangu, que já foi campeão carioca 2 vezes. E eu queria saber se perde o charme sem esses clubes.
E em vez deles tem Boa Vista, que é um clube de empresários de Saquarema. Eu acho que o Campeonato Carioca deveria reviver os anos 50. Justamente com esses clubes que você falou, e mais a Portuguesa, mais o Campo Grande, e acho que tinha mais um aí. Mas Bom Sucesso, Madureira, Olaria, Canto do Rio, que também disputava antigamente, Rio, de Niterói, né? E eu me lembro que numa rádio que eu trabalhava, na antiga emissora Continental, o Oduvaldo Cosi, que era o locutor principal, quando ele fazia a chamada dos cinco times, era uma emoção. Que você tinha o jogo do Maracanã, um em São Januário, um nas Laranjeiras, um em Bariri. Quer dizer, você não cruzava Bom Sucesso e Olaria em Bariri, era um clássico emocionante para aquela região, porque os dois clubes eram de lá. E o que pode fazer crer a gente que esses clubes não tinham? Tinham, sim. Você olhava grandes jogadores. O Madureira, por exemplo, cedeu grandes jogadores ao futebol principal do Rio. Um trio de seleção, Jair, Isaías e não me lembro quem, e Lelé, eram jogadores que vieram para os grandes clubes. O Didi, do Fluminense, da seleção brasileira. Enfim, esses clubes, além de tudo, eles eram construtores, digamos assim, do grande futebol, porque eles sustentavam os grandes clubes, não é? E hoje, como você disse, um campeonato... Eu não tenho nada contra o Boa Vista, que Não, você citou. Nem nós aqui, só um exemplo. Mas pô, ele não me emociona em nada. E futebol é emoção. É uma E nem carga de torcida emoção. tem também o Boa Vista, né? Eu imagino que, apesar de ser um time de uma cidade, ninguém vai torcer pelo Boa Vista. O público é pequeno, não atrai público. Eles são formados especificamente para disputar aquele campeonato, para ganhar uma verba da federação, porque eles têm direito a não sei o que. Não. É só lembrar aí, vocês falaram do Campo Grande e do Canto do Rio. O Campo Grande já está até classificado na segunda fase da terceira divisão, lutando para subir para a segunda. Que beleza. Então vamos torcer para dias melhores, que eles voltem e formem aquele campeonato que a gente acompanhava. Bom, nosso programa está chegando ao fim e para encerrar, vou fazer diferente. Não vou pedir as considerações famosas dos nossos comentaristas, vou pedir para o Teixeira Reis fechar o nosso programa e depois os nossos comentaristas falam. Bom, vamos encerrar então o programa de vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada uma. Você já disse que não tem tempo, né? E deixar no imaginário aí do público ouvinte de vocês o que deve ser o futebol no século passado, a riqueza emocional que trazia, enfim, tudo de fantástico que existia, e a fila de grandes craques, tanto em grandes clubes como em clubes pequenos. Nos grandes clubes, do goleiro ao ponto esquerdo eram craques. Eu posso lhes assegurar isso. Hoje, você tem 2 craques por clube, por time, e olhe lá, isso fez com que definhasse o futebol e entrasse em decadência também, isso que eu chamo de um turbilhão de emoções que deve ser o que empurra o torcedor para dentro dos campos. Bom, obrigado, Teixeira. Novamente agradecer, enaltecendo aqui a sua presença. E os nossos comentaristas, em vez de palavras, vamos bater palmas pelo nosso convidado. Muito obrigado. Vocês são gentis. Para terminar o nosso programa, Mariana, você pode colocar aquela música especial em homenagem ao nosso convidado. Ele não está sabendo, mas a neta dele, Marina Reiser, nos deu essa informação. Agradecendo a ela. Obrigado, Marina. Obrigado aos ouvintes e tenha uma boa tarde.